Chegou a hora de lutar. Grande vai ser a escolha. Os covardes e medrosos do caminho irão voltar. Junto ao povo gideão, eu vou marcar a tua história. Te darei o livramento, pois somente com 300 eu te darei vitória. 32.000 era a quantidade de homens apostos para pelejar. Aparentemente, todos corajosos, preparados para lutar. Pai do Senhor, irmãos. Que Deus resolve. Estou aguardando aí o irmão João Marcos. Nós vamos fazer essa live, uma conversa sobre a palavra, né? Com assuntos variados. Então a gente pretende fazer essa live conversando, né? Já estou adicionando o João lá. Tudo isso para nossa edificação, né? Os irmãos têm a liberdade de comentar, os comentários estão... E na medida do possível a gente vai conversando. Não sei se ainda está abrindo. Conforme os irmãos estão escutando aí, o hino da... Pai do Senhor, João! Pai do Senhor, pastor, bem? tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Olha o hino. Olha, escuta aí, ó. Conhece? Conheço. Hino do Gideão lá da Eliane Oliveira. Conheço. Eu vou deixar bem baixinho aqui o louvor. E gostaria de agradecer, né, essa iniciativa, a ideia que nós tivemos juntos, né, para falar um pouquinho da palavra do Senhor, né? Os irmãos vão ter a liberdade de estar comentando, né, participando e perguntando, né, alguma coisa à medida do possível. E às terça-feiras, se Deus abençoar, estaremos aí, né, meu irmão? Amém. Pode falar aí, irmão, o que o irmão acha, qual que é a expectativa, o que o irmão tem, né, de visão aí com relação a esse trabalho de edificação espiritual aí dos irmãos. Creio que será benção, né? Já quero aqui louvar a Deus pela tua vida, louvar a Deus pela vida do pastor Clécio, que também nos abençoou para estar fazendo esse trabalho aí via live para que outras pessoas venham ser alcançadas e o nome do Senhor venha ser glorificado. Falando do pastor Clécio, eu acho que ele está aqui assistindo aí a gente. Dá um joinha, pastor Clécio, aí em nome de Jesus. Ele está aí assistindo a gente aí, o nosso pastor Clécio. Um abraço, pastor. Um beijo no coração do senhor. Isso daí, irmão. Vamos, baseado hoje no primeiro tema, né? Não é, irmãos, os irmãos não venham a pensar que é algum assunto teológico, né? Claro que falou de Bíblia, acaba caindo em teologia. Mas é um assunto de discussão geral, né? Para que os irmãos tirarem aí, a ver as conclusões, o que a gente pensa a respeito da palavra do Senhor. E daí falei para o João pesquisar sobre Gideão, né? Que é esse hino que está passando aí, dos 300. E eu queria fazer a leitura na palavra, que está lá em Juízes, capítulo 7, né? Que está ali no comecinho, fala sobre a opressão dos midianitas. Mas lá no versículo 15 diz que sucedeu que, ouvindo Gideão a narração desse sonho e sua explicação, adorou. E tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos medianitas nas nossas mãos.
a palavra do Senhor fala, né, irmão João, que o povo estava sendo oprimido. Lá no comecinho, diz que Israel tinha se voltado a outros deuses, né? Tinha se prostituído, tinha saído do caminho do Senhor. E por isso que veio, né, a sofrer a escravidão, a servidão. E Deus pesou a mão sobre eles, né? Eles passaram a ser uma nação pobre, diz a palavra do Senhor. Eles foram empobrecidos. Irmão João, isso acontece quando a gente sai da presença de Deus? Sim, com certeza, né? O pecado do povo de Israel fez com que os midianitas e os amalequitas dominassem a terra de Israel por um período de 7 anos ali, né? O texto diz que todas as vezes que o povo de Israel plantava e os midianitas vinham como um gafanhoto, né? E arrasava toda a plantação. Mas o texto vai dizer ali que era por causa do pecado do povo. E nos dias de hoje a gente sabe que tem muita gente que sofre na vida material, muito, muito mesmo, por causa do pecado, né? Isso é verídico. E o estranho, assim, que eles, quando caíram em si, o que estava acontecendo, eles clamaram a Deus. E o que aconteceu depois, irmão João? Estava lá Gideão no lugar do lagar, né, malhando trigo, e apareceu o anjo do Senhor, que está em letra maiúscula, e nós sabemos que quando está em letra maiúscula faz referência ao próprio Jesus Cristo, né? E foi o anjo do Senhor falar com Gideão. E Gideão, ele fez uma pergunta, né, que parece até meio estranha. Ele falou assim, mas por que Deus deixou isso acontecer com a gente? Se nosso Deus é o Deus que tirou nós do Egito, que fez maravilhas, né? Será que ele não sabia a consequência do pecado do povo, irmão João? Ou qual será o motivo dessa pergunta que ele fez? O que o irmão acha? Eu creio que ele não tinha noção da situação em geral, né? Eu acredito dessa forma que ele não tinha noção do pecado do povo, né? Deixando que o povo começasse a estar à mercê dessa situação. Ele não tinha ainda noção disso. Quando ele questiona Deus a respeito dessa situação, eu creio que ele não tinha noção que o pecado era muito grande dentro ou no meio do povo de Deus, né? Ele achando que Deus tinha abandonado e deixou o povo de Israel à mercê dos midianitas. É isso aí. Acontece que as pessoas querem que Deus seja presente a todo tempo, né? E muitas vezes esquecem, ou esquecemos, podemos falar assim, né? Que algumas coisas acontecem que Deus quer que nós voltemos, né? À essência. E por isso, às vezes esquecemos que Deus é um Deus de amor e achamos como o Gideão estava achando ali nessa interrogação, né? Que, poxa, será que Deus é carrasco que deixou isso acontecer? Mas não, é que Deus ele não compactua, né, irmão João? Sim, Deus não Ele, compactua de maneira nenhuma com o pecado, né? O salmista vai dizer que a base do trono de Deus é justiça e juízo, né? Deus, ele é um Deus justo, entendeu? Que vai executar juízo, né? Por mais que o ser humano peque, erre, falhe, Deus, entendeu? Vai executar o seu juízo conforme o pecado do seu povo, né? é isso aí. Agora, eu queria, irmão João, fazer uma comparativa, né? Gideão, ele foi ali surpreendido que Deus viu nele alguma coisa especial. Creio que Deus sondou o coração dele e viu que ele era uma pessoa, um homem fiel, sincero, né? E ele, quando foi escolhido, a primeira coisa que ele fez, ele disse que ele não era digno, né? Que ele era o menor, que ele era da terra, ele era a família mais pobre, da casa ele era o menor. E isso é um sinal que a gente vê bastante nas pessoas que Deus usa, não é?
se um sinal de humildade, de mostrar que não tem força, né? Mostrar para Deus, na verdade ele estava mostrando que a dependência totalmente deveria vir de Deus, né? Porque em si mesmo ele diz, eu sou o menor da casa de meu pai, né? Ou seja, ele estava dizendo, eu não tenho força nenhuma, não tenho condições nenhuma, como assim o Senhor está me escolhendo, né? Mas nós sabemos que quando Deus coloca algo para nós fazer, por nós que mais sejamos falhos, fracos, frágeis, né? Mas Deus vai estando no controle, nós iremos vencer e o nome dele há de ser glorificado, como foi na vida de Gideão, né? É isso aí. Pode ver que Deus não divide a glória dele com ninguém, né? E Sim, logo ele busca aqueles que têm um coração quebrantado, um coração ali humilde, né? E humildade não quer dizer sinal de pobreza, mas sim de sentimento, sem arrogância, sem prepotência, porque Deus tem liberdade de operar, né? Deus sabe que o coração é sensível e sincero na presença dele. E isso foi um grande sinal na vida de Gideão, né? O anjo falou ali com ele, de cara ele se humilhou, se prostrou, e quando ele viu que era o anjo, a primeira coisa que ele fez foi uma oferta. Ele falou para o anjo, fica aí, eu vou lá fazer, né, um manjar, uma comida para que eu possa te oferecer. E o anjo falou assim, não, eu vou esperar. E daí, por assim entender que o anjo ele não comeu, mas ele falou assim, ó, faça um altar, coloque nas pedras, e diz a palavra que o anjo tinha um cajado em sua mão. E ele tocou ali sim. naquele alimento e dali verteu fogo e foi consumido. O que que isso simboliza para nós nesses dias, João? O que que você acha que isso quer dizer? Simboliza que Deus estava mostrando ali para Gideão e para nós, para os dias de hoje, é que o Senhor, através do seu poder, ele vai demonstrar as maravilhas, os sinais, os dons espirituais que o Senhor nos deu, para que através desses dons nós possamos dar frutos através desses dons, para que o nome dele venha a ser glorificado, né? Porque após o fogo consumir ali, Gideão verdadeiramente, Gideão diz, era o Senhor, né? Verdadeiramente era o Senhor e ele tem medo, ele diz, viu o Senhor e achou que ia morrer, entendeu? E eu creio que para nós significa o poder de Deus sobre as nossas vidas para a gente utilizar, curar os enfermos, expulsar os demônios, pregar o evangelho puro e verdadeiro, né? É isso aí. Hoje em dia a gente não precisa, né, oferecer um alimento numa pedra, ir lá para a Serra do Mar, achar um pedregulho bem grande e colocar comida lá como sacrifício, oferecer ao Senhor, né? Creio que esse sacrifício, essa oferta é o nosso coração, né? É o nosso coração quebrantado, o nosso coração em adoração ao Senhor, né? Somente a Ele. E creio que assim Deus recebe a nossa oferta, a nossa obediência, nosso sacrifício, como um cheiro, né, suave à sua narina. Então, eu vejo que ali foi um sinal forte, né, de que Deus ia operar, né, que recebeu ali a sua oferta. Mas, falando sobre o chamado de Gideão, e ele aceitou o chamado depois, quando ele fez prova com Deus, né, logo à frente, quando ele aceita esse chamado, ele ainda fala para Deus não acender a ira contra ele, mas ele pediu, né, a prova do novelo de lã, que nem muitos falam, né, colocou para posar à noite, e o orvalho encheu o novelo, e a terra estava seca. E depois aconteceu que ele fez prova com Deus de novo, Gideão fez essa prova, e aquele novelo de lã ele estava cheio de água. E a terra estava seca, e no outro dia era o contrário, né? O novelo estava seco e a terra estava encharcada. O que será que isso quer dizer para nós, irmão João, no dia de hoje, nas lideranças que nós vemos por aí, ou até mesmo na nossa vida, né? O que será que nós podemos tirar em conclusão? O que você tem a dizer a respeito disso? Ali, até aparentemente, a gente percebe e até pensa que Gideão estava desacreditado devido ao chamado, à situação que já tinha acontecido, o Senhor já tinha aparecido para ele, o Senhor demonstrou o sinal,
através de consumir ali o alimento, a oferta que ele deu ao Senhor, e depois ele pede um sinal ao Senhor, né? E ele pede a segunda vez. A primeira vez ele pede que a terra toda estivesse seca, só apenas o orvalho molhado. E da outra, não fique, pede para o Senhor, fique bravo, não fique com raiva de mim. E o Senhor dá o sinal a ele, o Senhor mostra para ele. É simplesmente o Senhor dizendo: eu estarei contigo, entendeu? Vai para cima, vai com fé, tenha força. Para os dias de hoje, para nós, é isso aí. Quando o Senhor falar conosco, é para a gente ir, não recuar, não voltar atrás. Se for preciso pedir um sinal, a gente vai pedir um sinal. E ele vai conceder um sinal, porque ele continua falando, como falou nos dias de Gideão. Eu queria só aqui voltar um pouquinho, porque esse assunto agora do orvalho é quase um pouco antes dele já ir para a peleja, né? Quase um pouco antes de já ir para a peleja contra os midianitas. Mas você falou a respeito do chamado. Eu achei interessante que no chamado de Gideão, no chamado dele em si ali, depois de ter acontecido, do anjo ter consumido ali o alimento em cima daquela pedra, a gente vai ver também que ele vai de noite e derruba o altar de Baal que tinha na casa do seu pai, entendeu? O que isso significa para nós? Eu estava meditando sobre isso. Quando Deus tem um chamado para as nossas vidas, quando Deus tem algo grande para proporcionar ministerialmente em nossas vidas, tem muitas coisas que vai impedir, que continua impedindo da gente desenvolver. Ou seja, para que Deus pudesse agir mais, para que Deus usasse mais Gideão, era necessário que Gideão tirasse aquele altar, aquele poste ídolo que tinha na casa do seu pai, né? E depois ele quebrou aquele altar, e o mais interessante ainda é que a madeira ele utilizou para levantar o altar que ele edificou ao Senhor e para queimar a oferta, o boi ali que utilizou do pai dele ainda. É algo lindo, é algo maravilhoso. Queria que você falasse alguma coisa sobre isso também, que é bem interessante. É verdade. Você falando ali, eu passei dessa parte para outra, né? Mas ele teve que começar a fazer a limpa por dentro, né? Por dentro da própria casa. E eu creio que para nós ir a peleja é a parte mais difícil, irmão João. Antes de nós deixar Deus usar a gente, nós temos que deixar Deus nos confrontar e tirar os altares de dentro da gente, de dentro da família da gente, de dentro da nossa casa, do nosso coração, né? Alguns altares que não deveriam de estar ali. E isso realmente é uma passagem muito interessante, porque quando o povo viu que o altar de Baal estava no chão e havia ali um altar de adoração ao Senhor, eles foram lá na casa de Gideão para querer pegar ele, não foi? Queriam matar ele Sim, lá, né? sim. E o pai dele fez o quê, irmão? Foi sábio ou não? Foi inteligente, né? Se Baal é um deus, ele vai ter que se defender, entendeu? Quem é nós para lutar? Ou seja, se Baal é um deus, ele vai pelejar por ele mesmo, não precisa nós colocar as nossas mãos. Foi muito inteligente mesmo o pai de Gideão. E há muitos altares de postes ídolos, na verdade, de nossas vidas que a gente precisa tirar do nosso meio para que o ministério desenvolva. Porque eu penso assim, você imagina, a gente está aqui conversando, é um debate bíblico, é um papo, um assunto de pregador, não é um culto, não é nada, né? A gente está discorrendo aqui esse assunto, até para quem está entrando aí possa compreender, entendeu? O motivo dessa live. A gente está aqui discutindo o texto específico sobre Gideão, entendeu? Eu vou utilizar assim, essa palavra, um assunto de pregador, né? Precisa tirar muitas coisas de nossa vida, muitos postes ídolos, porque as pessoas vão olhar lá na frente. Eu acredito que quando ele reuniu a multidão ali, eu creio que muita gente, na hora que ele falasse, ó, o Deus de Israel, ele ia utilizar o nome de Deus, né? O Deus de Israel nos convocou para a gente enfrentar o nosso inimigo, né? Eu creio que alguém ali podia chegar e pensar e dizer, mas como assim?
se na casa de teu pai tem um poste ídolo de outro Deus. Então precisava quebrar aquela maldição, precisava quebrar aquele poste ídolo, para que até diante do povo ele pudesse dar testemunho que Deus estava na vida dele, né? Foi forte, né? Porque eles viram que Baal não pôde fazer nada, né? E Gideão continuou a sua obra, né? Continuou ali perseverante no que Deus havia ali proporcionado, né? E logo à frente a gente vai ver, você falou no comecinho ali sobre você ter dom, você ter autoridade de Deus, você poder orar para um enfermo, você poder expulsar demônio, né? Você ter unção de Deus para pregar, para orar. Você tem que ser um soldado, não é, irmão João? Sim. E tenho até o nosso, não tirando o foco aqui, o nosso presidente tem essa mania de falar, né? Que um soldado que vai para a guerra e tem medo de morrer, ele é um covarde, né? E nós, como servos do Senhor, como homens de Deus, nós devemos ter essa convicção, né? Que a gente vai para cima. E às vezes tem peleja, tem guerra que é travada, é muito forte, a luta é muito grande. E a gente não podemos recuar, nem vacilar em nenhum momento. Todas as vezes que eu falo sobre esse assunto, sobre vacilar, eu lembro do texto de Neemias. Porque quanto mais Neemias ele estava construindo ali os muros de Jerusalém, as brechas que tinha no muro ele ia fechando. Ou seja, em nossa vida a gente tem que fechar essas brechas. Ou seja, as brechas significa escudo, defesa, a gente tem que estar preparado, nos defender. Então, um soldado bom, ele tem que ir para a guerra preparado, ele tem que ir para a guerra com espada, ele tem que ir para a guerra com escudo, e principalmente nós temos que ir para a guerra com a fé, crendo e acreditando que nós dar a vitória para a gente e é o Senhor Jesus Cristo, né? Não é a força do nosso braço, né? Sim. Irmão João, aqui acabou a luz no bairro aqui, por isso que ficou escuro agora. Mas dá para. Deixa eu ver. Bom, eu estou conseguindo te ver aí. Eu creio que o povo está vendo também. Então tá. O que acontece? O soldado, né? Ele tem 3 categorias ali nessa chamada ali de Gideão, né? E Sim. quando Deus chamou, né, o povo que fosse, foi dividido em 3 categorias, né? Qual foi a primeira categoria? Covardes e medrosos, né? Uhum. E é isso que eu citei um pouco aqui, né? Os covardes e medrosos voltem. E voltou 60%, né? Podemos se dizer assim, 60% voltou de 32 mil, voltou 22, né? Isso 22, mesmo. isso, né? Então, posso dizer 60% voltou atrás. Então, você vê como que às vezes nossa caminhada cristã, nossa vida cristã, quando a gente vai ver, a gente lá na frente tem um monte de gente lá atrás. Uhum. Muitos que começam com a gente, caminha bem, tá indo bem, o negócio tá indo, mas na hora da tempestade, na hora da luta, na hora que o negócio aperta mesmo, é os dias que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo parecido, nós estamos vivendo os dias parecidos com aquele momento que Deus falou para Gideão. Fale para aquele que são covardes e medrosos que voltem. Entendeu? Nós estamos vivendo esses dias, essa pandemia, as lutas, as dificuldades, as tempestades, está fazendo com que muito covarde e medroso recue, volte, desiste, abandone, pule do barco. É o que está acontecendo nesses últimos dias. Infelizmente, mas que Deus, através da sua misericórdia, possa alcançar essas vidas, que através nós, que pela misericórdia dele, até que ele tem nos ajudado, até que ele tem nos mantido de pé, que nós possamos continuar firme e que possamos orar por essas pessoas para que elas retornem, para que ele dê força a elas, para que
ele deu uma injeção de ânimo para que elas voltem a seguir essa batalha. É bem isso mesmo. E me diga uma coisa, eu cheguei à comparação, né, irmão João, daquelas pessoas que olham para você, que eu digo você, os irmãos, né, que olham para os irmãos e falam assim, nossa, mas como que ele pode ter essa autoridade? Como que ele consegue expulsar demônio? Por que que quando ele ora, eu sinto que Deus está operando? Por que que quando essa pessoa, irmão, irmã, pastor, pastora, né, que paga um preço na oração, no jejum e na obediência da palavra, né, nessa doutrina da salvação, é considerado um soldado bem melhor do que essa primeira leva, porque não é covarde, correto? Sim, com Né? certeza. E depois ali naquela passagem, Deus falou assim, né? O Senhor falou assim para Gideão que ainda era muita gente, não era? Sim, tinha 10 mil ainda. No sentido, se for assim, se a gente vê de forma literal, não era muita gente. Porque quando a gente vê no texto lá na frente, lá, quando o escritor do livro vai relatar que lá na frente o arraial dos midianitas, os amalequitas, os que vinham contra o povo de Deus, contra Israel, era uma multidão tão grande que era como se fosse areia do mar, não podia contar. Então, 10 mil Era nuvem de pessoas, se for, gafanhoto, ele fala, né? isso, se for olhar de forma literal, 10 mil pessoas não era muita gente. Só que para o propósito de Deus, para aquilo que Deus tinha planejado, era muita gente. Era uma multidão muito grande, mesmo não sendo, né? Mesmo não sendo. Nessa parte a gente pode falar que há muitos chamados e poucos escolhidos, né? Podemos, né, fazer uma simbologia, né? Um trocadilho da Sim. palavra, porque são muitos chamados para a obra, mas poucos escolhidos para a batalha, para a guerra mesmo de fato. Que houve, né, essa peneira, essa segunda divisão, que foi aquela prova de beber água, aqueles que lambiam a água na mão e aqueles que se agachavam, né? Isso daí é bem interessante. Todos aqueles que se ajoelharam e lamberam a água como um cão, que o texto relata, né? Foram que o Senhor falou que colocasse de lado. E aqueles que levaram a mão sobre as águas e trouxeram a mão sobre o rosto, sobre a boca, para tomar água, foram os 300 que o Senhor escolheu. O que para mim isso significa? Eu creio que atenção, eu creio que vigilância, porque aqueles que se dobraram ali e colocaram a boca sobre a água e lamberam como se um cão estivesse lambendo ali, tomando água, ele perde toda a atenção. Ou seja, despreparo, não está pronto, sem capacitação nenhuma. E aqueles que levaram a mão, eu creio que levaram a mão, mas ó, a visão é outra, é ampla, estão atentos, entendeu? Para o inimigo. E dentro, trazendo isso para o lado ministerial, para a chamada ministerial, entendeu? Que um pouco fala-se a respeito disso, que era para um propósito aquilo ali, entendeu? Só os prontos, 300 que estava pronto, 300 capacitados, 300 que não era covarde, porque na primeira leva, que o Senhor diz os covardes e os medrosos voltam, esses 300 não voltou, porque eles faziam parte dos 10 mil que ficaram, entendeu? E na hora que foi que abaixou ali no rio, foram os únicos 300 que estavam prontos. Às vezes é melhor trabalhar com 300, é melhor trabalhar com pouco, mas que esteja pronto, que esteja preparado, que queira trabalhar. Ou seja, pessoas capacitadas, pessoas que oram, pessoas que jejuam, pessoas que lê Bíblia, pessoas cheias do Espírito Santo verdadeiramente. É muito melhor trabalhar com 300 do que trabalhar com 10 mil, com multidão, sem capacidade, sem desenvolvimento, sem nada a oferecer de bom. É isso mesmo, né? É a pessoa que tem preparação, que tem fé e que obedece, né, pela fé, que ora pela fé, que busca pela fé. Essa pessoa verdadeiramente, ela não é covarde e ela é preparada para fazer essa obra, né? E nisso que eu vejo que às vezes falta
ousadia no meio da igreja pentecostal. Falta essa ousadia de viver essa fé, de crer que realmente há poder no nome de Jesus e que as coisas vão acontecer. Assim como Deus fez, como você falou, o propósito era maior. Né? 10 mil era o quê? Perto de uma nuvem de gafanhoto de inimigo. Diz a palavra que vinha povo do norte, povo do oriente, se misturavam e arrasavam com a terra. Então, o que é 10 mil contra outras nações? E é assim que Deus quer fazer com nós nos dias de hoje, me mostra essa passagem, né, de Gideão. Que não é porque nós temos aliados, não é por causa da bandeira, da placa de um ministério, não é nem muito menos pelo nosso próprio conhecimento. Porque Gideão, lá no começo, falou: eu não sou ninguém, eu sou menor, a minha família é menor. Já aconteceu o quê? Aí, mais para frente, a gente vê que Deus operou para mostrar a sua glória e converter o coração daquele povo que estava desviado. Estou errado? Sim, sim, com certeza. É algo extraordinário. Eu quero aqui ressaltar rapidinho. Quando eu iniciei, quando eu aceitei a Jesus, eu comecei naquela fobia ali, aquele primeiro amor, aquele algo bom, sabe? Aquela vontade, aquele desejo de querer fazer tudo. Eu queria fazer tudo. Eu queria ser pastor, eu queria ser evangelista, eu queria ser cooperador, eu queria realizar tudo. Eu queria sair pregando e eu achava naquele momento preparado para fazer, para desempenhar todos esses papéis, né? Então hoje eu vejo que naquela época e ainda hoje, entendeu? Não estou preparado para fazer tudo isso. Estamos caminhando, estamos num processo de desenvolvimento, de aprendizado, de aperfeiçoação. A cada dia a gente aprende um pouco mais e o nome do Senhor é glorificado. Então, do jeito que veio aquela levada ali de 32 mil, veio uma multidão ali de pessoas que veio só no afoito, no desejo, na vontade, né? Naquele negócio, eu quero fazer. Então, muitos hoje eu vejo também que está da mesma forma daqueles 32 mil. Eu quero fazer, mas não está pronto para fazer. Eu quero realizar, mas não está pronto para realizar. E, infelizmente, alguns não estão prontos, entendeu? E ponharam a mão no arado, alguns estão batendo com a cabeça na parede, estão se rebentando, ficando pelo caminho, entendeu? Por falta de preparo. Você imagina se fosse necessário ter um embate mesmo, né? Com aqueles 32 mil, todos iam morrer aproximadamente, ia ficar só os 300. Se fosse para ter um conflito, por quê? Não estava preparado, era covarde, era medroso, você entendeu? Não era pronto para uma guerra. É o que a gente vê nos dias de hoje. Muitos querendo abraçar a causa, muitos querendo fazer, com aquela fobia, aquele desejo de fazer. Por isso que eu citei eu como exemplo, entendeu? Eu queria fazer, mas eu acho que não estava preparado, não estava pronto. Como hoje o Senhor está, através da sua misericórdia, está nos concedendo a oportunidade de conhecer o Senhor mais, de estudar um pouco mais, entendeu? Eu creio que vai chegar o momento da perfeição que é só lá na glória. É isso aí. Até porque Deus demonstrou ali, né, que nenhum daqueles, e nem Gideão, teria o poder de trazer aquele grande livramento. Sim, E é essa a diferença, né? Às vezes, quando a gente começa, que nem quando você falou, a gente está afoito de querer fazer, né? De querer se doar, mas imaturos, né? Imaturos, sem saber exatamente o propósito e o que Deus espera, né? De cada um. Mas mesmo assim, isso não é inválido, né? No nosso caso ministerial dos dias de hoje, porque é tudo uma escola, né? Inclusive o que aconteceu com eles lá. Foi os covardes embora, foram aqueles que não vigiavam, bebiam a água de maneira reprovada, né? E isso nos ensinou, né? Que os vigilantes, que os valentes de Gideão, que os soldados iam ter vitória. E no fim das contas, Deus foi lá e ainda fez o inesperado, né? Eles nem precisaram usar de força naquele primeiro momento.
Porém, no decorrer, quando os inimigos fugiram, Gideão e o seu exército foi atrás. E ali, Gideão, sendo comprovadamente, né, sendo classificado como homem de Deus pelo que fez, e os seus soldados também, eles não foram recebidos nas cidades de mão aberta, de coração aberto, e nem com flores, né? Eles receberam recusas, receberam palavras negativas. E hoje em dia não é diferente, né, João? Não sei se você pensa dessa mesma forma que eu, que aquele que se propõe a pregar a verdade, a andar na verdade e falar as coisas certas, ele tem sempre uma negativa, e uma negativa bem forte a ser enfrentada, não é? Às vezes uma negativa dentro da própria casa, né? Jesus quando foi pregar na sua própria cidade, o pessoal começou a questionar e disse, mas esse aí não é o filho do carpinteiro José, daquela dona Maria lá? Quem é esse homem aí e tal? E tocaram Jesus de lá. E Jesus ali anunciou e diz, ó, o profeta dentro da sua própria casa não tem honra, né? Às vezes dentro da própria casa ele não tem honra. Mas eu creio que no decorrer dos dias, do tempo, a experiência, as pedradas, as dificuldades, as tempestades, vai nos dando capacidade para a gente suportar e entender que isso é normal, que as perseguições é normal, que as desavenças às vezes é normal, que as discordâncias de assuntos são normais, entendeu? Mas o que importa é prosseguirmos, caminharmos, não voltar atrás, independente, crítica sempre vai haver. Rejeição, sempre vai haver rejeição. Sempre vai ter alguém para rejeitar, sempre vai ter aquele que vai dizer, ah, não vai dar certo, ou tá ruim se já estiver fazendo. Isso sempre vai existir. Mas para nós, o que importa é que nós cremos em Deus. Nós sabemos o Deus que nós servimos e nós sabemos a chamada que Deus tem para a nossa vida e que Ele tem para realizar através da nossa vida. Então a gente continua andando, o barco balança para um lado, para o outro, enche de água, clamamos a Jesus, ele vem e acalma a tempestade e o nome dele é glorificado. É verdade. Amém, é bem isso mesmo. Seguindo ali um pouquinho mais para frente da história de Gideão, que os irmãos que estão vendo, se quiser comentar, irmãos, né, a gente escolheu esse horário para fazer, para fugir um pouco da programação, né, da vida cotidiana das pessoas, fugir um pouquinho da programação da live de outros irmãos, de outras igrejas. Por isso que fizemos esse horário, que é um pouquinho mais tarde, daqui a pouco já vamos estar encerrando. Mas vocês podem deixar comentário aí, agora ou depois que acabar, que tanto eu quanto o irmão João vão estar vendo, né? E depois respondendo conforme a gente conseguir. O que é interessante, irmão João, que conforme Gideão foi passando pelas cidades, ele recusaram a dar pão para eles, a dar água, e eles foram caminhando e foram recebendo ali rejeição, e Gideão foi falando, olha, quando a gente voltar, vamos derrubar, vamos matar, vamos resolver essa situação. E aconteceu que ele foi, pegou o príncipe, né, dos reinos, dos medianitas, e depois voltou pela cidade arrasando com tudo. Né? Deus honrou ele na sua palavra, porque ele estava fazendo a vontade de Deus. É perigoso isso no meu ponto de ver, irmão João, as pessoas que se opõem à vontade de Deus e não as pessoas. É diferente a pessoa não concordar comigo, com você e se opor a você. Agora, quando se opõe à vontade de Deus na tua vida, aí é perigoso. É perigoso porque pode ter preço depois. Porque o Senhor fez isso com aqueles povos que se negaram a ajudar Gideão. Você acha que Deus pode, muitas vezes, fazer isso também na vida de hoje, das pessoas que, vendo Deus operar, a pessoa se coloca contra? O que foi que o Senhor Jesus falou a Paulo no caminho de Damasco? Saulo, Saulo, por que me persegue?
Saulo não estava perseguindo em si a Jesus, mas a igreja que é de Jesus. E quando a gente persegue um servo de Deus, uma serva de Deus, que no caso ali ele se opôs a ajudar o enviado de Deus, infelizmente veio justiça contra eles, né? Eles se recusaram a ajudar um enviado de Deus, né? E nos dias de hoje, infelizmente, acontece, eu creio que acontece sim, acontece retaliações, e muitos grandes. É melhor se levantar contra qualquer outro do que se levantar contra um servo de Deus e contra uma serva de Deus. E se a gente for ver até biblicamente, Saul já era rejeitado rei de Israel, Davi já era ungido rei de Israel, mas naquele momento que Saul pede para que Davi mata ele, né? E Davi diz: longe de mim tocar no ungido do Senhor, né? Entendeu? Por mais que ele era já um rei derrotado, fracassado, sem o Espírito de Deus, entendeu? Mas Davi sabia que ele foi um ungido de Deus, que Deus um dia ungiu ele. E sabemos que uma vez ungido, para sempre ungido, né? Então temos que ter muito cuidado em tocar, vou usar essa palavra aqui, em blasfemar o nome do Senhor que está na vida de um servo de Deus, porque pode vir que venha retaliações, que venha coisas severas. Deus pode castigar, vou usar essa palavra aqui. É isso mesmo. E para encerrar, porque está dando quase 1 hora já de live, né? Gideão, no final, quando ele venceu, o povo queria que ele fosse rei deles, o líder. E ele falou: não, o rei de vocês é o Senhor, né? Mas ele ficou aqui no livro de Juízes porque ele foi um juiz. Então, a gente vê que no final das contas, Gideão pegou todo o despojo de guerra das famílias que quiseram doar voluntariamente e ali ele fez um éfode de ouro e colocou ali num lugar da cidade como um memorial das batalhas vencidas e do grande livramento de Deus. Porém, a Bíblia diz que esse memorial que ele fez serviu de pedra de tropeço, né? E que o povo se corrompeu, inclusive a família de Gideão. Porém, Deus foi tão fiel a Gideão que até o final da sua vida houve paz. Houve paz. E ele viveu bem a sua velhice, diz a palavra, e teve 70 filhos. Olha só, eu fiquei assim impressionado pela quantidade de filhos que esse homem teve. 70 filhos, né? E viveu em paz a sua velhice. Podemos tirar dessa lição toda, né? Que não é para todos que entram na batalha que vão ter um fim com paz. Porém, a certeza, né, em fim de vida, né? Porque depois a vida próxima, ela com certeza será de vitória, de paz e de gozo. Mas a vida de Gideão e das pessoas que querem servir a Deus, ela tem que ser uma vida de vitória. Ainda que tenham momentos terríveis, né? Mas Gideão teve vitória e Israel foi vitorioso. Irmão Marcos, Diácono Marcos, eu levo a crer que a igreja, o povo de Deus, o ministério, a congregação que realmente, né, vive uma vida ali na palavra, na doutrina da palavra, e busca ser soldado valoroso e valente, tem que ter sinal, tem que ter poder, tem que ter transformação, tem que ter ousadia, ainda que esteja luta, mas tem vitória, porque tem a presença de Deus no ambiente. E glória a Deus por isso, que nós vivemos isso nos dias de hoje. O que você tem a me dizer, irmão? Sim. A gente fazer um panorama do relato da história de Gideão, chamado. Ele achou que não era o pronto, que não era o capacitado, e era ele o pronto, era ele o capacitado, era ele quem Deus queria usar, era através dele que Deus queria dar livramento para Israel. Enfrentou situações adversas, enfrentou situações como um líder ousado, teve que, infelizmente,
dizer, ó, os covardes voltem, os medrosos voltem, continuou firme, Deus levantou os 300, foram para cima do inimigo, venceu o inimigo, veio aqueles que os rejeitaram, mas ele continuou firme. O que eu tiro de conclusão da mensagem de Gideão é que é o seguinte: precisamos continuar. Grande é a batalha. Ontem eu estava lá em Paranaguá e eu preguei uma mensagem que eu já preguei algumas vezes sobre Josafá. Chegou uma notícia a Josafá, que era rei de Judá naquele período, do Reino Sul, né? Israel estava dividido, entendeu? Naquele tempo, e Josafá, após a morte de Asa, seu pai, assumiu o trono, mas Josafá fez algumas alianças que desagradou ao Senhor. A aliança que ele fez com Acabe, entendeu? Foi para peleja juntamente com Acabe, a convite de Acabe, e quase morre nessa peleja, né? Confundido. Mas Deus deu livramento a ele, Deus repreendeu ele, ele se arrependeu, depois constituiu juízes, começou a fazer a coisa certa, mas até que veio os inimigos, né, os amonitas e os moabitas, veio uma notícia a ele dizendo: a grande multidão vem contra você, grande multidão vem contra vós aí para lutar. Ele teve medo, mas o medo que Josafá teve passou com que ele buscasse ao Senhor. E ele buscou o Senhor, e o Senhor deu livramento, levantou um exército junto com ele para orar, porque todo o Judá e todos os povos vizinhos ali de Jerusalém se congregou com ele, orou, jejuou, e Deus mandou livramento de uma forma poderosa, levantou um profeta dizendo: olha, não temais, nem vós assusteis, porque essa peleja não é sua, mas essa peleja é de Deus. Então, dentro desse texto, eu podia levar esse assunto até para Gideão. Gideão, a luta não era dele em si. Quando Deus diz: ó, quem vai batalhar com você é esses que está aí, 300. Imagina Gideão olhar para Deus: pô, 300? Não tem lógica, né? Ou seja, a batalha não é sua. Deus tinha falado para ele, né? Praticamente Deus falou: a luta não é sua. Se você for com essa galera aí, com essa multidão aí, vencer, Israel vai dizer que venceu na força do braço. Vai tomar glória. E a glória não é de Israel, a glória é para ser minha, né? O linguajar correto. Entendeu? Então vai com os 300. Então nós precisamos continuar. Nós não precisamos usar a força do nosso braço, mas usar aquilo que o Senhor nos deu, que é o poder de orar, de clamar, de buscar, de rogar, e que Ele vai nos dar vitória, em nome de Jesus Cristo, Filho dele. Amém. Eu gostaria de agradecer aí a irmã Maria Lima, né? Que está desde o comecinho, eu acho. Tá aqui acompanhando. Alguns irmãos também passaram por aqui, irmão Zezo, e outros irmãos aqui que eu não consigo visualizar agora, né, na sequência aí. Mas queria agradecer a todos e que eu sei também, irmão, que depois que a gente finalizar, essa live vai estar publicada e Deus pode alcançar alguém com essa palavra, né? Pode também edificar alguém com essa palavra e que nós possamos a ser úteis, né? A obra e o reino do Senhor. Alguma finalização, alguma consideração aí, irmão? E logo após vamos estar orando, né? Para que Deus abençoe. Amém. Eu queria finalizar, falar da escola dominical. Só dar um aviso, né? E agradecer ao pastor, o senhor, pela essa rica oportunidade de nós estarmos juntos aí, falando do amor de Deus e da misericórdia dele e da palavra dele, que é única, né? Nós estamos com a revista nova. Eu creio que a maioria dos irmãos não tem essa revista, porque eu expliquei na live passada, ali na nossa live da aula passada, que a CPAD pediu para que agendasse, para que quem quisesse revista tinha que ir lá como que eu posso usar a palavra, né?
Encomendar? Isso, encomendar, era tudo encomendada, entendeu? Porque quando iniciou a pandemia, eles tiveram muita perca, acabaram editando muita revista, fabricando muito e teve muita perca. E agora você tinha que encomendar, e daí acabou que eu fui lá para encomendar um pouco antes até de eu viajar, e eu cheguei lá e acabou, não deu como, já tinha fechado a cota, já tinha mandado o pedido, e daí eu fiquei na esperança de que sobrasse alguma, né? Fiquei para ligar lá, e quando eu retornei, eu fui lá, não tinha mais revista, daí eu consegui, a única coisa que eu consegui foi uma cópia, né? Peguei uma revista original, Pastor José Lopes, que ele acabou comprando uma cópia, ele me deu uma cópia, e nós iniciamos uma revista nova que tem como título Os Princípios Divinos em Tempos de Crise. Então, as nossas aulas na Escola Bíblica Dominical vai tomar o retorno normalmente. Não tivemos agora, semana passada, domingo passado, por causa do culto de Santa Ceia. O pastor Clécio deu a ceia pela manhã e era para ser uma aula também bacana sobre Zorobabel começa a construir o templo. Mas essa aula que vem agora, que é a aula 6 dessa revista, se você puder pesquisar para acompanhar as aulas, ó, é aula muito. Essa revista eles praticamente trouxeram, se não me engano, essa revista aqui é de 96, entendeu? Então eles estão trazendo a memória novamente. Essa revista ela foi lançada em 96, essas aulas, entendeu? E a gente tem como título Neemias reconstrói os muros de Jerusalém nessa revista, certo? Os princípios divinos em tempos de crise. O que isso significa? Os princípios divinos em tempos de crise. Ou seja, princípios divinos, fé, crer, guardar a palavra dentro do coração. Isso é princípio. Obediência, servir a Deus com fidelidade, com integridade, com intensidade, porque nos tempos de crise nós vamos passar por cima das crises, por cima das tempestades. Então essas aulas são muito boas, mas muito boas mesmo. Então eu não tenho essa revista e também você não vai encontrar na CPAD, mas eu tive na CPAD, daí eu encontrei como é sobre o retorno do cativeiro, a reconstrução do templo, a reconstrução dos muros de Jerusalém, tempos difíceis, onde Neemias, Esdras, Zorobabel tiveram muita dificuldade com os inimigos, com o povo samaritano, Tobias, Sambalat, e assim por diante, eles tiveram muita dificuldade, entendeu? Essa revista é mais sobre isso. Então, eu posso indicar para você comprar, não é muito caro, eu acabei comprando o livro para me ajudar a conhecer mais um pouco sobre esse assunto, que é esse livro aqui, ó, sobre Neemias, um livro muito bom sobre Neemias, que até a própria CPAD está indicando esse livro para quem não conseguiu a revista, entendeu? Que tem assim como tema, integridade e coragem em tempos de crise. Integridade e coragem em tempos de crise. Então, esse era o meu recado, pastor Ademar. Nós não podemos aqui cansar muito o povo também. Já se vai 1 hora de live. Eu quero aqui agradecer a Deus e agradecer ao Senhor e a todos os irmãos que estavam presentes aí. Que Deus em Cristo abençoe todos os irmãos. Irmã Natália, Rodrigo Andrade Júnior, irmã Maria Lima, pastor Clécio, Fabiano, Gabriel, enfim, a todos os irmãos, que Deus em Cristo possa abençoar vocês de uma forma poderosa. Vai lá na CPAD, se você não tem a revista, e consiga esse livro, que você vai continuar acompanhar bem as nossas aulas, em nome de Jesus. Amém. Então vamos orar, né? Quem estiver aí na sua casa, vamos fazer uma oração encerrando. E terça-feira que vem, se Deus quiser, a gente faz de novo com outro tema. E se você gostou ou tem alguma sugestão, né, comenta aí para que a gente possa estar fazendo uma boa obra ao reino de Deus. Aqui não é para promover nem eu e nem o irmão João, mas sim a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar?
Senhor Jesus, este momento, meu Pai, oramos, pedimos a tua bênção, a tua graça sobre cada família, Senhor, que está recebendo esse estudo, esse bate-papo sobre a tua palavra. Senhor, alcança todos com a tua bênção. Livra de todo mal, dá um resto de semana de bênção e de vitória. Coloca por terra toda a retaliação do inimigo. E que sejamos como Gideão, meu Pai, vencendo as lutas pela fé na força do Senhor. Porque de nós mesmos, ó Pai, não conseguimos. Mas que o Senhor dê bênção e vitória a cada um. Dá uma noite de sono, dá uma quarta-feira abençoada. E desde já estamos, ó Pai, esperando o fim de semana, ao qual estaremos cultuando o teu nome. Abençoa cada um. Quem está enfermo, meu Deus, cura. Quem está, meu Pai, depressivo, repreende esse mal. Quem está sofrendo, meu Deus, com enfermidades espirituais, que o Senhor venha a colocar por terra agora, em nome de Jesus. Derrama a tua bênção, o teu poder sobre cada casa, cada família. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Quem concorda diz amém. E a paz do Senhor Jesus seja com todos. A paz do Senhor, irmão João. A paz do Senhor a todos os irmãos. Deus abençoe. Um abraço. Amém.